Oi pessoal, então eu vou mostrar agora para vocês a diferença de ventilar a volume e a pressão para o paciente, beleza? Então vamos ver aqui, ó. A gente consegue ver que eu consigo escolher o modo. Então a gente tem, ó, o volume e a pressão, que são as primeiras coisas que aparecem. Vamos ventilar primeiro a volume. Eu tenho os parâmetros básicos para a gente colocar. Então, eu escolho o volume corrente, dependendo do peso predito do paciente, faço os cálculos. E aí, a frequência respiratória, PIP e o FiO2 de 21%. Então, eu vou escolher, como a gente vai acabar ventilando uma luva, a gente vai colocar um volumezinho bem menorzinho. Só de 200. Que é um volume pequenininho. A frequência eu vou deixar em 25 para a gente poder ver, mas a gente sabe que esse paciente já tá aquipneico. E ele começa a mostrar, ó, que tá alta essa frequência, né? Que a gente sabe que é de 12 a 20. Então, vou deixar em 27 para a gente poder ver bem a diferença. O PIP fisiológico é de 5, eu vou conseguir mostrar o que é o PIP aqui para vocês. E vamos lá, vou aceitar. Então, essa é uma ventilação a volume, tá? Então, a gente começa a ter os gráficos de como está acontecendo o que eu programei agora no paciente, né? No nosso paciente, que é a bexiga. Então, eu programei um volume de 200 para ele. Aqui, nessa curvinha, eu consigo ver que é o 200 que eu estou entregando. E esse volume de 200 está fazendo uma pressão de 12 no paciente. Tá tudo bem. A frequência tá até 43, tá bem alta. E aí a gente consegue ver que o volume é bem mais tranquilo, eu não machuco muito esse pulmão. Essa luva, simbolizando o pulmão, ela nunca desinsufla por completo. Então isso é o PIP. A gente não deixa a luva toda mochibinha assim, né? Ela sempre termina a expiração com uma pressão. Isso é o PIP. Para ela não ficar mochibinha assim. Então, ela fica sempre cheia. Esse é o PIP fisiológico que a gente colocou de 5. E o volume de 200 ml de ar, né? Para encher essa bexiga. Ao passo que se eu aumento o PIP, coloquei agora um PIP de 10, essa bexiga ela fica um pouquinho mais sempre insufladona. E ela vai aumentando aos pouquinhos. Se eu aumentar o volume, eu aumento o quanto essa bexiga vai encher. E isso é ventilar a volume. A pressão, eu acabo tendo uma pressão de acordo com o volume, mas eu não estou pensando na pressão, estou pensando apenas no volume. Ok, agora a gente vai dar um stand-by aqui para ele parar de não ficar pitando. E eu vou mudar para vocês agora, só chega mais pertinho aqui, a pressão. Então, nós temos os básicos aqui pra gente colocar. E agora eu quero ventilar esse paciente a uma pressão. Esse ventilador, ele conta a pressão que vai fazer no paciente junto com o PIP. Então, se a gente sabe que a pressão tem que iniciar com uma pressão de 12, a gente vai colocar uma pressão de suporte de 7 e um PIP de 5, porque somando a gente vai ter mais ou menos um 12, certo? O PIP sempre fica 5, se eu quiser ir aumentando, eu vou aumentando para dar o total 12, né? Ou o total 20, o total aí eu vou aumentando. A frequência respiratória e o FiO2 eu vou manter igual, porque são os parâmetros iguais. Aqui a gente precisa ter uma pós-graduação para começar a mexer e entender melhor. A gente está entendendo só o básico. Aceitar. Iniciar. Então, de imediato, já, puf, né? Então, ela é bem mais agressiva a pressão. Eu quero mostrar para vocês que quando eu aumento pouquinho, consideravelmente mais pouquinho a pressão, o que vai acontecer com a bexiga? Então, nós temos uma bexiga, né, que está entrando com uma pressão. Ela simboliza a complacência de um pulmão bom, um pulmão fácil de ventilar, né? Diferente se eu tivesse um DPOC, essa luva ia ser bem mais difícil de esticar ela. Então, a pressão, ela é principalmente para pulmões de difícil esticar. Por quê?
quando eu aumento, ó, coloco, olha o que acontece. E eu aumentei pouquinho. Vou parar aqui, né? Vou voltar a pressãozinha baixinha. Mas eu posso acabar machucando um pulmão, que nem eu fiz com a bexiga, se eu não souber ventilar a pressão. Por isso que é mais confortável ventilar um pulmão a volume. Beleza?